Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o regresso à taxa extraordinária sobre o setor da energia. Depois, os dividendos de 1.000 milhões de euros que os acionistas estrangeiros vão receber de empresas do PSI. Comigo está a Patrícia Vicente Rua e o Diogo Mendes Fernandes. Esta é a Soma dos Dias. É um efeito da guerra no Médio Oriente e um dos mais sentidos por empresas e famílias em Portugal e, de resto, por toda a Europa e por todo o mundo. Bruxelas quer certificar-se que as empresas do setor da energia não ficam a lucrar com a situação e, por isso, quer avançar com uma taxa sobre os lucros extraordinários. Portugal já disse que vai avançar. Na verdade, é a recuperação de um imposto adicional que já foi utilizado na sequência da guerra na Ucrânia e cujo resultado, em termos de receita, nunca foi divulgado. Comigo está a Patrícia Vicente Rua, que acompanha temas de energia. Olá, Patrícia, qual é o ponto da situação em relação a este tema? O que é que já se sabe sobre esta taxa? Olá Hugo. O que se sabe é muito pouco ainda. Sabe-se que o Ministro das Finanças disse recentemente em Bruxelas que quer recuperar esta taxa. Aliás, ele tinha escrito à Comissão Europeia, juntamente com outros colegas das finanças de outros países, outros 4 países para além de Portugal, querem recuperar esta taxa, uma taxa que não é nova para Portugal. Já a conhecemos em 2022 e, como tu referiste, na sequência da guerra da Ucrânia, portanto, da invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços da energia dispararam, a inflação também tocou máximos e naquela altura o governo de António Costa resolveu aplicar esta taxa, uma taxa de 33%, que na altura foi aplicada às empresas de energia, nomeadamente nos combustíveis, empresas que atuavam nesta área, mas não só, também às empresas da grande distribuição alimentar. Como referiste, os valores em termos de arrecadação de receita ficaram muito aquém daquilo que era esperado. Na altura, o governo de António Costa estimava algures entre 50 e 100 milhões de euros. O que se sabe é que, em termos de a grande distribuição alimentar pagou cerca de 8 milhões de euros, a Galp, que das empresas de energia foi aquela que pagou cerca de 32 milhões de euros em Portugal e em Espanha, e eles não divulgaram os números desagregados, mas isto foi naquela altura. Para já ainda não temos muitas novidades, ainda não se sabe, são mais as perguntas do que as respostas em relação a esta taxa. O Ministro disse que vai avançar, vai propor ao Parlamento esta nova taxa, mas vamos aguardar por mais pormenores por parte das finanças. Não sabemos ainda se só se aplica ao setor da energia, se vai para além disso, e o valor será novamente os 33% aplicados naquela altura no governo de António Costa. Será uma taxa diferente. Temos que aguardar por mais pormenores. Sendo que, nesse processo, a Galp contestou sempre a existência desta taxa, como seria, de resto, de esperar. As empresas de energia criticaram sempre a existência desta taxa. Agora, no centro da discussão está este conceito de lucros excessivos. Afinal, como é que se define o que é que são lucros excessivos? Na altura, o que foi definido eram lucros que eram 20% acima da média dos lucros dos últimos 4 anos, por isso é que foram aplicadas, neste caso, à Galp e também a algumas das empresas de grande distribuição, nomeadamente à Sonai e também à Jerónimo Martins, mas era sobretudo este valor que era de 20% acima da média dos lucros dos 4 anos anteriores. Volto a referir, nós não sabemos pormenores desta nova taxa, não sabemos se vai ser na mesma dimensão da outra. A única coisa que posso dizer é que naquela altura foram estas as justificações para esta taxa e a mecânica desta taxa era assim. Sendo que é obviamente uma questão polémica, porque as empresas podem sempre argumentar que um aumento de lucros não se deve a esse fator, pode dever-se a outros e, portanto, é difícil distinguir quando há um aumento de lucros o que é que se deve a uma situação, o que é que se deve a outros fatores que nada têm a ver com ela. Agora, o que te pergunto é quais são os próximos passos, o que é que vai acontecer? O que esperamos que aconteça é que, de facto, o Ministro das Finanças defina rapidamente o que é que quer, que taxa é esta, de quanto, o que é que quer e a que empresas e setores é que vai ser aplicada. Temos, como já disse, muitas perguntas, são mais perguntas do que respostas nesta altura. Cá estaremos para fazer essas mesmas perguntas e para esperar pelas respostas do Governo sobre esta matéria. Obrigado, Patrícia. Patrícia Vicente Rua e a taxa sobre os lucros extraordinários na energia e agora os dividendos dos acionistas estrangeiros em empresas do PSI.
Os investidores estrangeiros em empresas portuguesas cotadas vão encaixar mais de 1.000 milhões de euros em dividendos. O principal índice da Bolsa Nacional disparou quase 30% em 2025. Foi a maior valorização desde 2009. As cotadas do PSI e do PSI Geral vão distribuir mais de 3.000 milhões de euros aos acionistas e cerca de 1/3 vai para investidores estrangeiros. Comigo está o jornalista Diogo Mendo Fernandes, que analisou este tema, passou-o à lupa. Diogo, viva! Angola e China surgem sem surpresa no topo desta lista. Sem surpresa nenhuma, são grandes acionistas principalmente de duas grandes empresas. Aqui o BCP e a Galp em grande destaque no caso de Angola, através da Sonangol, mantém as suas posições no caso da Galp até através de uma intermediária, da Amorim Energia, mas têm os dois a receber cerca de 59%, 60% dos dividendos que vão para os estrangeiros, uma fatia muito significativa. Só para as pessoas terem uma noção, falamos de 633 milhões de euros que vão para esses dois países. E depois a China, aqui já com mais posições, também na EDP, na REN, aqui na Mota-Engil também com um valor mais pequeno, mas também a arrecadar aqui uma grande fatia. Deixa-me só ressalvar que estes números nós temos em conta apenas participações superiores a 2%. As relevantes. Exatamente. Os fundos divulgam à Bloomberg às vezes alguns dados que estão abaixo de 1% ou mesmo até acima de 1%, mas por questões até porque essas posições podem ser vendidas ou compradas de um dia para o outro, mas para questões de análise usamos a fasquia dos 2%. Portanto, é uma fatia muito significativa que vai aqui para Angola e China, e depois também aqui grande parte vai para os Estados Unidos, para os grandes fundos, que já falaremos a seguir, como a BlackRock e a Vanguard, mas aqui a China e a Angola a levarem uma fatia muito significativa. Os acionistas chineses, de resto, já desde há vários anos que têm posições relevantes em várias empresas em Portugal, incluindo também no setor da banca, claro, com a posição da Fosun no BCP, que vamos ver o que é que lhe acontece nos próximos tempos, mas existe essa posição fortíssima. No caso ainda dos acionistas chineses, Diogo, há a questão específica da China Free Gorges e da posição que tem na EDP. Fala-me disso. Exatamente, foi uma posição que foi inicialmente em maio de 2012, aliás, na altura do processo de privatização da empresa, em que foram investidos cerca de 2.000 e qualquer coisa mil milhões, agora não tenho aqui o valor certo comigo, mas desde 2012, com aumentos de capital e com reforços, foram investidos 2,8 mil milhões de euros. Nós basicamente pegámos nestas contas e vimos quais é que foram os dividendos que a EDP foi pagando desde essa altura, e portanto a conta que fazemos é, em 2027, a EDP terá pago só em dividendos todo o valor que a CTG, a China Free Gorges, investiu ao longo dos últimos anos na EDP. Isto deixa de fora, obviamente, a valorização muito expressiva das ações. Para termos uma ideia, o market cap, ou seja, a valorização da EDP em 2012 rondava os 9, qualquer coisa mil milhões, agora são 19 mil milhões, portanto mais também que tem esse duplicou. ganho. Obviamente só ganhará esse dinheiro quando retirar a mais-valia, mas até lá tem os dividendos que para o ano deverá chegar a esse valor. Para isso basta apenas que a EDP pague um dividendo, algo altamente provável, tendo em conta que a empresa tem mantido uma remuneração, até tem vindo a aumentar pelo menos desde 1997, e depois que pague acima dos 12 cêntimos por ação. Este ano, só para termos uma ideia, são 20,5 cêntimos, ou seja, a probabilidade é muito alta de que isso venha a acontecer. Seria preciso uma grande redução na remuneração acionista para vir para baixo dos 12 cêntimos. Para que isso não acontecesse, e portanto tudo se encaminha para que só através de dividendos a China Free Gorges consiga recuperar aqui o dinheiro, um investimento muito bem feito. Vamos ver, Diogo, se ligando à primeira parte do nosso podcast, se a taxa sobre os lucros extraordinários de energia não vai acabar por estragar a festa, mas sim. Agora, diz-me uma coisa, Diogo, também há, apesar de tudo, outros casos relevantes sem ser destas duas geografias. Sim, principalmente dos fundos internacionais norte-americanos, que já te tinha falado. Por exemplo, temos aqui uma tendência interessante que é o Norges Bank, que é tipicamente um grande acionista da Bolsa de Lisboa. Por exemplo, em 2023 tinha muitas participações, era o maior fundo internacional com participações na Bolsa, mas entretanto já se desfez de grande parte dessas participações. Ou seja, nós fazendo esta análise dos dividendos que ficam cá e que vão para fora, o que se nota mais este ano de diferente face aos anos anteriores é que as pequenas participações de fundos internacionais que havia empresas de pequena dimensão, aqui falo por exemplo das papeleiras, diminuíram, e portanto o valor que vai para fora, no caso do Norges Bank, só tem a participação na EDP, creio que ronda os 5%, e portanto é um valor ainda bastante expressivo de 48 milhões de euros, mas no caso de outros fundos são menos os fundos que vão levar dinheiro das cotadas do PSI. Por exemplo, temos aqui em grande destaque sempre a BlackRock, continua a ser uma pequena acionista
lista de várias grandes cotadas da Bolsa de Lisboa, BCP, EDP, Galp e Jerónimo Martins, ainda leva mais de 100 milhões de euros para casa. E depois também a Vanguard, que tem vindo aqui a aumentar algumas posições que tem mantido nas cotadas do PSI, aqui nas grandes cotadas, mas também com grande destaque aqui para os CTT e para a REN, que remuneram menos, mas compõem também esse bolo de cerca de 50 milhões. Ou seja, no fundo é possível dividirmos isto entre acionistas angolanos, chineses, que têm as maiores participações, norte-americanos, e depois o resto dividido entre as famílias da Bolsa e os restantes acionistas, que nunca sabemos se são nacionais ou não temos forma de dividir, mas a percentagem do valor que vai para fora é mais baixa, mas como o montante total a distribuir é mais alto, vai mais para fora do que comprado ano passado, também fica cá mais para as grandes famílias da Bolsa, que também arrecadam um valor bastante significativo, de cerca de 750 milhões, não chega aos tais 1000, ou seja, vão mais para fora do que fica por cá, mas apesar disso ainda são valores significativos. E para terminar, Diogo, neste quadro, Portugal, no sentido de acionistas portugueses, há alguma coisa relevante a assinalar? Sim, temos as famílias da Bolsa e temos também... Há aqui um facto curioso, que há uma gestora de fundos portuguesa, a Optimize, que aparece este ano como recebendo um valor até bastante significativo devido às participações que foram acumulando, creio eu, numa ou duas cotadas. Por cá, pelas famílias, ficam 755 milhões de euros, é cerca de 24% do total. É um valor que tem vindo a crescer, também fruto de aumentos de dividendos por parte das cotadas, e aqui com grande destaque sempre para as maiores empresas. No caso da EDP não tem famílias, mas temos, por exemplo, a Galp com um valor muito significativo, a Corticera Amorim, CTT, ou seja, outras grandes empresas que os principais acionistas são portugueses, e também o caso das empresas do PSI Geral, estão a remunerar os acionistas, são a maior parte das vezes também portugueses e, portanto, também recebem por essa via. Cá continuaremos a acompanhar esse tema. Obrigado, Diogo Mendes Fernandes. E os dividendos dos acionistas estrangeiros das empresas do PSI. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque há sempre histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.